Olá, meus amigos e irmãos, assista essa notícia aí que eu volto para comentar. Olha, R.R. Soares não colocou apenas um filho na política. Foram 5 filhos. Eu vou repetir. 1, 2, 3, 4, 5 filhos na política, todos de uma só vez. Isso repercutiu. Essa semana, isso foi analisado apenas com uma decisão familiar. Isso não é apenas uma decisão familiar. Isso revela uma coisa maior. Porque até onde pode chegar o poder de um líder religioso quando ele percebe que sua influência espiritual pode produzir também influência eleitoral? Porque uma coisa é ter a voz dentro da igreja, a outra é transformar essa voz em voto, e a outra, ainda mais grave, é transformar o voto em um poder político familiar. E aqui começa o grande dilema do momento. Muitos líderes religiosos descobriram que a autoridade religiosa também pode ser convertida em obediência política fácil, tá? E normalmente essa passagem ela vem revestida de linguagem espiritual. Deus revelou. Você já ouviu isso? Deus mandou. É propósito de Deus que você vote em determinado candidato. Perceba o mecanismo de controle. Então, quando a decisão política recebe o nome de Deus, discordar do líder já não parece você discordar do homem. Você está discordando do próprio Deus. Isso é perigosíssimo porque é um mecanismo de controle, de subserviência, de acriticidade. Muita gente foi ferida dentro das igrejas evangélicas porque confundiu seguir a Jesus com submissão total ao líder religioso. Isso não é discipulado, isso é subserviência. Quando o líder não pode ser questionado, quando sua família não pode ser questionada, quando as suas decisões chegam prontas e ainda recebem chancela divina. Ora, nós já estamos muito longe desse modelo de chamado bíblico de igreja. É aí que a questão deixa de ser apenas política, porque ela passa também em estrutura de organização administrativa de igreja. Porque algumas denominações começaram a reproduzir verdadeiras dinastias religiosas. A igreja como empresa, o pai lidera, depois o filho, depois o outro filho, aí depois vem o neto. Eu não estou dizendo aqui que filho de pastor não possa ser pastor. Claro que pode. O problema começa quando o sobrenome passa a funcionar como uma credencial automática para assumir uma estrutura de patrimônio, de influência e de poder que deveria pertencer à igreja. Então a pergunta precisa ser feita para provocar e para instigar. A igreja pertence à comunidade ou pertence a uma família? Quem é que fiscaliza o bispo? Quem presta contas? Quem pode questionar? Porque quando uma estrutura religiosa cresce muito, gente, ela deixa de movimentar apenas fé, ela movimenta patrimônio, dinheiro, audiência, influência, status, relações de poder, tanto internamente como externamente. Então é nesse momento que a política aparece como um próximo degrau, porque primeiro vem a influência religiosa, né? Depois vem essa influência social do status, depois vem o capital eleitoral e a tentativa de converter isso em poder político. Foi aí que certas teologias já ajudaram a preparar o terreno nos últimos 40 anos na história do Evangelho no Brasil, porque veio a batalha espiritual, a teologia da prosperidade, a teologia do domínio, o mote irmão volta irmão. Então a mensagem passa a ser simples. Não basta mais pregar o Evangelho, não é suficiente, é preciso conquistar estruturas de poder político. Mas eu ainda pergunto para você, onde foi que Jesus ensinou isso? Onde Jesus apresentou a conquista do Estado como condição para o avanço do reino de Deus? Claro que não apresentou essa narrativa que agrada um bloco bem específico dentro do movimento evangélico, atrás de influência e de capital. Eu quero deixar aqui uma coisa muito bem clara, que o problema não é o evangélico participar da política. O evangélico é um cidadão, tem direitos, tem deveres, o evangélico trabalha, o evangélico paga impostos, o evangélico vota, o evangélico tem valores. Ele tem todo o direito de participar da vida pública, representar e ser representado. O problema começa quando a participação política deixa de ser cidadania, um processo da democracia, e passa a ser apresentado como uma obrigação espiritual. Não basta apenas ser cristão, é preciso saber em quem você vota, porque se você não vota, você não pode ser cristão. Então o voto é condicionado como um fator fundamental na identificação da fé. Aí o púlpito, meu irmão, começa a virar palanque. Aí a eleição vira uma batalha espiritual, né? De um lado, até dentro da igreja, ficam os escolhidos por Deus, que escolhido não é na base do sangue de Jesus, é na base de quem você vota. Aí do outro lado ficam os inimigos da fé, da família e da igreja. Eu conversei com um político, ele disse que o voto mais fácil de conseguir é o voto do evangélico, é só convencer o pastor.
Então a ideia que o político tem é que muitas igrejas é curral fechado. Muitos cristãos são alienados, são desprovidos de criticidade. Não, meu irmão, está um movimento nascendo dentro da igreja de contestação. A gente precisa de um movimento profético. Se esse movimento profético não levantar nessa atual circunstância que a igreja vive, nós vamos passar por um problema muito difícil de perda de vitalidade, de empobrecimento da fé, do sectarismo da fé, do desvirtuamento da fé cristã. Mas há outro problema que quase muitas vezes não é se debatido, porque para os sociólogos, para o pessoal que está de fora da igreja, muitos questionam o movimento evangélico do Brasil. E quem exatamente fala, sobretudo os políticos, acha que o evangélico, no movimento evangélico, é um movimento coeso, um movimento homogêneo, tá? Aí eles perguntam, quem exatamente fala em nome dos evangélicos brasileiros? A disputa é essa, porque não existe um papa evangélico, não existe uma autoridade central, não existe uma instituição capaz de falar por todos os evangélicos. Porque o movimento evangélico brasileiro, ele é profundamente fragmentado. Existem diferenças irreconciliáveis dependendo do movimento que você participa, da corrente denominacionalista que você participa. Há pentecostais históricos, reformados, batistas, assembleanos, neopentecostais, independentes. São milhares de igrejas diferentes. Então, Silas Malafaia não representa os evangélicos. Ele representa a denominação dele. Edir Macedo também não. Ele representa a denominação dele. Valdemiro Santiago também não. R.R. Soares. Então, cada um deles representa o seu grupo, a sua igreja, e é na busca de influência e de posição. Há um embate muito grande de ego, porque entre eles querem demonstrar quem tem um maior templo, maior quantidade de membros, quem é que tem a melhor arrecadação. Então, essas divergências, elas não são apenas no campo doutrinário, elas são na disputa por ego, por audiência, por capital político. Então, para Silas Malafaia, ele se vangloria de bater no peito e dizer, eu falo pelo movimento evangélico no Brasil, porque ele se vende para os políticos nessa posição. Então, essa ideia de uma igreja evangélica brasileira uniforme, marchando em torno de um único projeto, para com isso, isso é ficção, pô. Isso não existe na prática. O movimento é dividido, ele é fragmentado, e o movimento nos últimos anos cresceu muito. E quanto mais cresceu, ele passou a movimentar dinheiro, mercado. Existe um contingente populacional muito grande de evangélico, então cresceu o olho de político. Como cresceu o olho de político, cresceu o olho de pastores em relação ao seu rebanho. E aqui está uma pergunta que é necessária para a gente propor essa conversa. Se nós crescemos tanto, por que o país não melhorou moralmente na mesma proporção? Gente, quando eu me converti, os evangélicos eram uma parcela de 8% da população. Hoje estamos próximos de 1/3 dos brasileiros. Aí eu faço essa pergunta para você que é evangélico e para mim que sou evangélico. A corrupção diminuiu na mesma proporção? A violência no Brasil diminuiu? A nossa ética pública melhorou? Nossas famílias estão mais saudáveis? Porque Jesus disse que seus seguidores deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Então, para Jesus não basta contar templos, para Jesus não basta contar membros, não basta contar qual é o tamanho da bancada evangélica, não basta eleger presidente evangélico, é preciso perguntar se estamos produzindo transformação moral e de caráter. Isso pode parecer simplista, mas na mente de muita gente, dizer que o Brasil precisa de um presidente evangélico se tornou uma militância que substitui até a fé. Mas desde quando isso funciona assim? Desde quando? Será então que se tivermos um presidente católico, o Brasil ficará automaticamente mais católico? Se nós tivermos um presidente ubandista, o Brasil ficará automaticamente mais ubandista? Então por que um presidente evangélico transformaria o país numa nação mais cristã? Isso aí não é história da igreja, isso não é tradição, isso não é evangelho. Jesus nunca apresentou César como solução para o reino de Deus. E quando a igreja começa a depender demais de poder político para continuar influente, relevante, isso pode revelar um traço de crise espiritual, moral e ética. Porque quando falta autoridade espiritual, procura-se autoridade política. Quando falta transformação de vida, procura-se controlar estruturas sociais, econômicas. Então, quando o evangelho perde a centralidade, o poder começa a aparecer tipo de uma solução. É aí que entra o grande erro, que a igreja não precisa conquistar o Brasil para depois voltar a Cristo. Ela precisa voltar a Cristo para voltar a ser igreja. Ela precisa deixar de ser extensão de família, de sobrenome, franquias, partidos e projetos pessoais. Deus não precisa de partido, Deus não precisa de político, Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de celebridade. Ele precisa de gente disposta a viver aquilo que diz crer,
Porque quando existe transformação verdadeira na vida das pessoas, mudar o Brasil deixa de ser um mero slogan político, passa a ser uma consequência real de vida